Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem presentes aqui. Eu sou o Fábio Meneguin, da Itachi Vantara, junto com o Ivan Cielo. Ivan. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência, vocês que estão aí do outro lado nos prestigiando. Hoje vamos levar mais um pouquinho aí de descontração e muita informação para vocês sobre o Pentaho. Bom, meu nome é Ivan, para quem não me conhece, e sou Account Executive da Itachi Vantara, que cuida da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E aqui junto com a gente está o meu amigo Clécio Silva, que nos apoia também. Boa noite, Clécio. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal, mais uma vez por nos prestigiar. Para quem não me conhece, meu nome é Clécio Silva, eu sou consultor de Analytics e Big Data da Itachi. E hoje eu vou estar aqui com vocês, a gente vai mostrar muita coisa legal aí durante a nossa live sobre análise de dados, Pentaho, enfim. E conosco também está nosso amigo Porto. Obrigado, Clécio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Porto, trabalho na Itachi como Manager na área de Insights e Analytics, então toda a parte de serviços, implantação, suporte e tudo mais da área de Pentaho, mas Insights como um todo, tá no meu guarda-chuva. Você agora, Fábio, acho que você não se apresentou, né? Começou, mas não apresentou. Comecei, mas não apresentei. Obrigado, Porto. Bom, meu nome, pelo menos vocês já sabem, é Fábio Meneguin. Eu sou responsável pela área de vendas da Itachi, pela região São Paulo e Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E estamos aí, como todos os nossos amigos, nessa luta do dia a dia, essa pandemia do Covid aí que veio para impactar nossas vidas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho também, né? Mas pegando o gancho, nós estamos no segundo episódio do Café com Pentaho, essa nossa série de live meetings sobre o mundo de dados de um modo geral, né? Especialmente a nossa plataforma de integração de dados, o Pentaho Data Integration. Vamos falar de vários assuntos aí pertinentes, fazer demos, tirar dúvidas. Eu acho que vai ser um tempo bem legal aí. Agradeço você que está nessa nossa live tomando um café conosco. E no episódio passado, né, da penúltima terça-feira, a gente mostrou um pouquinho da nossa plataforma Lumada Data Services, que tem o Pentaho como um dos componentes, como uma plataforma empresarial para integração de dados, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esses temas, respondendo perguntas do público em geral. Então, você que está aí nos assistindo presente, escreva sua pergunta no chat, manda sua dúvida, compartilha aqui com a gente para a gente poder responder, né? E vamos também tratar um pouquinho de alguns tópicos que a nossa audiência nos mandou previamente, né? Mas eu queria, antes da gente começar, bater um papo com o meu amigo Ivan aí de Brasília, para que ele compartilhasse um pouquinho com a gente, né? Afinal, tá todo mundo aí um pouco angustiado com essa quarentena, enfim, mudou muito, né? Nosso jeito de trabalhar, de conversar com os clientes. Ivan, conta aí um pouquinho, como é que estão as coisas aí em Brasília? O que você tem feito no teu dia a dia? Como é que você tem feito aí para se comunicar com os teus clientes? E, principalmente, o que você tem ouvido dos seus clientes nesses últimos tempos? Bom, Brasília, como sempre, muito calma, né? Ainda mais nessas épocas de crises, né? Sempre muito tranquila, todo mundo em casa. Não, brincadeira, viu, gente? O que eu tenho visto é um monte, todas as pessoas, nós inclusive, e muito mais nossos clientes, tentando entender como o mundo vai funcionar de agora para frente. E todos tentando se adaptar à nova realidade, porque que mudou, mudou. E eu acho que tem coisas que não voltam mais a ser como eram. O que tem de dificuldade é entender o novo cenário e se adaptar a ele, né? Você tem que se adaptar, se ajustar e seguir, né? Como dizia o Darwin, né? Não é o mais forte, mas o que se adapta melhor. E os clientes têm feito isso. E o mais interessante, que eu acho, assim, é que essa crise acabou acelerando algumas coisas, e principalmente alguns projetos,
que eu não sei se sairiam tão cedo do papel de alguns clientes. Porque todos estão se dando conta do tanto que o dado é importante. A importância do dado. Então, eu arriscaria dizer que hoje os nossos clientes têm comentado conosco que eles aceleraram a transformação digital, mas em cima do quê? Do dado. Os dados é que são a base para eles fazerem e executarem a transformação digital. Eu atendo muito governo. Então, os governos, eles tiveram outra pandemia interna, né, de coletar dados, de agrupar esses dados, de tratar e de fazer a análise. Para quê? Para se prevenirem, se prepararem, principalmente aí para enfrentar a pandemia e cuidar da gente, né? Então, dentre esses temas e dentro dessa aceleração que teve, eu ouvi muito algumas palavras-chave que a gente está ouvindo há muito tempo, mas que, como diziam uns amigos nossos, era apenas um termo sexy para definir alguma coisa. Que, assim, estou ouvindo muito Big Data, várias iniciativas, muitos projetos começando, laboratórios. Quem não está indo já para algo mais firme, já está montando um laboratório, está começando a testar, está começando a ver, entender, e já tem gente extraindo valor dos dados, com o segundo tema, que é o que eu ouço mais, que é machine learning, que é análise preditiva, fazer, por exemplo, eu quero saber, fazer uma previsão de onde vai estourar, em qual cidade, qual região do meu estado que vai ter o próximo boom de pandemia de corona, né? Então, assim, ouvindo muito temas interligados nessa linha. Big Data, preciso dos dados, eu preciso tratar os dados, muita gente se dando conta que os dados que eles têm não são de grande qualidade, gente tendo que agregar mais fontes externas, porque os dados internos não estão bem. Então, assim, foi muito legal por esse lado. Está sendo tudo muito digital, interações virtuais, igual a gente está fazendo aqui com vocês, nós 4 aqui, com quem está nos assistindo. E todo mundo atrás de quê? Todos os clientes querendo entender melhor os dados para criar novas ofertas e novas formas de se relacionar com os clientes ou com o cidadão. Eu tenho ouvido isso. Eu não sei você aí do teu lado, Fábio, aí, de São Paulo para baixo, né, que também deve estar sofrendo bastante aí com a pandemia. É verdade, Ivan. Eu acho que o Brasil todo está, mas eu concordo contigo. Pelo menos o que eu tenho escutado aí com os meus clientes e com aqueles que ainda não são clientes, acho que a gente pode resumir os principais temas como Big Data, Machine Learning, né? Todo mundo está querendo usar melhor o dado que tem dentro de casa e começar a extrair mais insight, começar a fazer análise preditiva, coisa que não consegue, né? Então, assim, se vocês concordarem, eu acho que a gente está falando muito e mostrando pouco. Queria chamar aqui a gente para começar a mostrar um pouquinho, fazer algumas demos, brincar um pouquinho, mostrar o Pentarro, porque acho que o pessoal veio aqui para ver Pentarro, não veio aqui para ver muito a nossa cara, não, né? Eu não sei eles, né, mas eu tava querendo ver alguma coisa, ver se esse trem funciona mesmo com Big Data, com análise preditiva, Machine Learning, gestão de dados, porque eu só tô ouvindo isso. Aí, não quero que seja igual o caviar do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Tá na hora de ver, né? Se funciona. E aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá. Aí. Quem vai pegar esse primeiro desafio? É o Porto? É o Clécio? Vamos lá. Esse primeiro é com o Porto, né? Vamos lá, senhor Porto. Tá me deixando na fogueira aqui, Clécio? É isso mesmo? Vai ter volta, você vai ver. Você vai ver, vai ter volta. Mas vocês prepararam Vocês prepararam alguma coisa para falar nisso? Surpresa aí. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Bora, Porto, coloca o show aí. Eu consigo compartilhar minha tela aqui.
É brincadeira, viu, gente? O Porto é bom pra caramba. Ele e o Clécio, eles têm demo para tudo. É só o tempo de eles encontrarem, sabe? Pois é. Até simulação de lançamento de foguete eles têm. O pessoal veio aqui para ver Pentarro, a gente fica enrolando eles aqui, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Acho que sim, né? Já estou vendo. Antes de até, para poder contextualizar um pouquinho o que é esse mundo de Big Data e tudo mais, eu queria só mostrar um diagrama rápido aqui. Acho que vai fazer mais sentido também depois que a gente explicar melhor como isso funciona, como é que essa demo que a gente tem aqui funciona. Na verdade, nem foi uma demo, foi um caso real aqui. Em Big Data, né, a gente está falando de grandes volumes de dados, né? Inclusive, o Big Data começou como um artigo da Google sobre maneiras de armazenar grandes volumes de dados, né? Isso depois, se eu não me engano, Facebook, junto com o Yahoo, pegaram esse artigo e transformaram num produto e doaram para a Fundação Apache, que é o famoso Hadoop, que todo mundo conhece. Inclusive, uma curiosidade, para quem não sabe o que significa Hadoop, não significa nada, tá? Hadoop era o nome do elefantinho de pelúcia de um dos filhos dos criadores. Então, e aí ele resolveu, em homenagem ao filho, dar esse nome de Hadoop. E por isso que é um elefante o símbolo. Mas, voltando ao que interessa. Então, e o que a gente costuma brincar é que quando a Google fez esse artigo, ela falou, foi muito clara nesse artigo, estratégias de armazenamentos de grandes volumes de dados. Ela falou em armazenar, ninguém falou nada em tirar esses dados de lá, né? Então, isso é uma dificuldade que muitas empresas têm. Ok, eu consigo fazer uma ingestão de dados, eu consigo colocar esses dados lá de maneira bastante eficiente, sem necessidade de backup, o que é mais importante, porque você está falando de petabytes de dados, né? Como é que eu vou ficar todo dia fazendo o backup de petabytes de dados? Não se sustenta isso. Então, como é que eu tenho estratégias seguras de armazenamento disso? Só que extrair esses dados de um cluster Hadoop sempre foi difícil, né? Ou seja, você tinha que fazer lá programação Java, MapReduce e por aí vai, né? O que o Pentarro traz é uma facilidade imensa na hora de fazer a extração desses dados. Também a ingestão facilita bastante, né? Mas principalmente depois a agregação, o trabalho em cima desses dados, quando eu quero extrair o valor nesse dado, porque um monte de informação lá, um monte de log lá dentro do banco de dados, ou dentro de arquivos textos dentro do seu Hadoop, se não for bem utilizada, vai virar para você sempre um passivo, né? O que a gente quer é como é que eu transformo esse monte de dados que você tem em informação útil, em um ativo para você, né? Que isso passa a ter valor para você, e principalmente valor no tempo, que você, quanto mais dado você tenha, mais valor esse dado tenha para você, né? Então, esse foi um case que a gente apresentou num hackathon interno da empresa. Então, a Hitachi é uma empresa, como todo mundo sabe, bastante grande, mas que continua com essa cultura de vamos inovar, vamos ser uma eterna startup. Então, ela promove, de tempos em tempos, hackathons internos, né? E esse foi um das soluções que a gente apresentou lá, né? Então, parando de enrolação agora, o que a gente fez? A gente tinha diversas fontes de dados ali, arquivos no GitHub, arquivos em web services, arquivos do John Hopkins, lá da Universidade de John Hopkins, da Apple, de mobilidade, né? E o que a gente fez? A gente colocou isso tudo num cluster Hadoop, tá? Como? Usando PDI, a gente vai ver um pouquinho melhor, rapidamente, como faz isso. Futuramente, se vocês quiserem, bote aí no chat ou entre em contato com a gente depois, que a gente pode detalhar melhor como a gente faz isso, fazer talvez um episódio só disso, né? Mas a gente pega o PDI, acessa esses diversos fontes de dados, alguns são CSVs, alguns são Excel, alguns são XML, alguns são JSON, eu poderia estar acessando também um banco de dados aqui, né? A gente faz a ingestão no cluster Hadoop, e aí a gente usa o estagiamento dos dados, onde a gente tem lá, numa primeiro estágio, o raw zone, que a gente chama que são dados crus, ou seja, o as-is, veio da fonte de dados e cai no cluster Hadoop as-is, sem tratamento nenhum,
tá? Depois a gente vai para uma zona, curated zone, uma zona curada, onde você já trabalhou um pouco esses dados, enriqueceu esses dados, já está praticamente pronto para uso, e depois você vai para um published zone, que é onde esses dados já estão prontos para uso e são utilizados normalmente ou por ferramentas analíticas, e aí o Pentaho foi o que a gente usou nessa solução, por o ECA também, que é uma ferramenta de machine learning, né, que essa vai ser minha vingança. Clécio, se prepara. Tá? E qual a diferença aqui? Ah, mas por que eu botei HDFS e por que aqui tem o Impala? Porque normalmente, pelo menos, normalmente não, desculpa, nessa arquitetura que a gente fez, o Raw Zone e o Curated Zone, a gente manteve o CSV como formato de dados, tá? E quando a gente passou para o Published Zone, a gente converteu esses dados para Parquet, que já é um formato compactado e colunar, e publicamos isso no Impala, que é um banco de dados que roda em cima como um serviço do cluster Hadoop. E aí, o mais interessante desse tipo de arquitetura é que, assim, o Pentaho Analytics foi usado, mas você fica meio independente ali também de usar outras ferramentas analíticas ou de consumir esses dados de maneira mais independente, porque você está num banco que é compatível com ODBC e JDBC, que é o Impala. Tá? Então, você pode fazer ali predição, machine learning, dashboards, exploração de dados, e por aí vai. Tá? E, entre uma fase e outra aqui, a gente sempre usou o Pentaho PDI, que é justamente a ferramenta de integração de dados da suíte Pentaho. Tá? Mas, para não ficar muito no papo, deixa eu mostrar mais, né, detalhadamente como isso funciona. Parar de falar também, porque todo mundo diz que eu falo demais e eu esqueço do tempo quando eu estou falando. Né? Então, esse aqui é o nosso cluster Hadoop. Vocês vão ver localhost aqui, porque ele está rodando realmente local, é um cluster local que eu tenho aqui na minha máquina. Isso poderia estar rodando em qualquer infraestrutura, tanto on-premise, quanto on-cloud, quanto multi-cloud. Né? Isso aqui é um cluster Cloudera clássico, não tem nada de misterioso. Tem aqui o serviço de HDFS, Hive, Hill, Impala. Para quem acha que isso aqui é uma sopa de letrinhas, é normal. Então, o Hadoop é uma sopa de letrinhas. Mas falando por alto, o HDFS, o que é mais importante aqui, o HDFS é o sistema de arquivos do Hadoop. Né? HDFS significa Hadoop File System. É o sistema de arquivos que permite que você consiga distribuir os dados no cluster Hadoop. Né? O Hive é uma modalidade de banco de dados. Na verdade, você tem dois tipos de banco de dados principais hoje em dia em cima do Hadoop. O Hive e o Impala. A gente usou o Impala aqui, porque o Impala permite você usar o Parquet, que é compactado, e tem algumas vantagens em cima do Hive. Apesar do Hive ser mais antigo e ter uma compatibilidade maior. Né? Mas isso, com o tempo, tá sendo extinto. Hill é uma ferramenta de administração, Kafka é uma ferramenta de mensageria, para você fazer filas de mensagens, e principalmente para lidar com dados em tempo real. O Spark é um recurso bastante interessante, que tem suporte nativo no Pentaho, é um recurso do Hadoop, mas que o Pentaho suporta nativamente. O que o Spark faz? Ele permite que você rode workloads, que a gente chama, ou seja, rode trabalhos, sejam transformações, sejam jobs, dentro do seu cluster. O que isso quer dizer? Por exemplo, voltando naquele desenho que a gente tinha lá. Quando eu vou, por exemplo, do Raw Zone para o Curated Zone, que a gente chama aqui, eu estou o dado cru e eu estou o dado enriquecido. Então, eu tenho que fazer cruzamento de dados, eu tenho que fazer join. Pensa nesse dado como se fossem tabelas. Podem ser tabelas estruturadas. Podem ser dados não estruturados, mas também podem ser estruturados. Então, fazendo uma analogia com o que o pessoal está mais acostumado, pensa assim, eu tenho um monte de tabela, eu quero fazer o join dessas tabelas, já deixar essas tabelas ali preparadas para consulta. Enriquecer esses dados, ou uniformizar esses dados, fazer uma limpeza. Num banco de dados, por exemplo, eu tinha que masculino e feminino era 1 e 0, no outro banco de dados era MF. Então, eu quero juntar isso e uniformizar isso. Tá? Nas ferramentas clássicas de ETL, como é que você vai daqui para cá? Você lê os dados do seu Raw Zone, processa, enriquece e coloca os dados no seu Curated Zone. Ok, até aí nada demais. O problema você está falando com terabytes de dados, petabytes de dados. Né?
Então, como é que eu vou ficar na minha rede trafegando essa quantidade de dados imensa daqui para cá e daqui para cá? Então, o que você faz? Você usa o Spark para rodar isso localmente, o Pentaho suporta isso nativamente. Ou seja, eu vou, dentro dos nós do meu Hadoop, rodar essa transformação, tá? Esse enriquecimento dos dados, por exemplo, ler duas tabelas, ou se for M e F, vou escrever masculino e feminino, dentro do meu cluster Hadoop, sem precisar dessa transferência de dados, tá? Eu vou rodar aqui dentro, economizando, assim, não só em processamento, como em tráfego de dados, isso agiliza, assim, enormemente o meu processamento, né? E ali o Yarn é um motor de MapReduce, que é a forma clássica de você extrair dados do Hadoop, que é o MapReduce, e o Zookeeper ali, que é uma ferramenta ali de monitoramento ali do cluster Hadoop, tá? E aí, dentro aqui do meu cluster, deixa eu abrir aqui o meu file browser. Deixa eu aproveitar e responder uma das perguntas do público aí. Sim, era um gato atrás. Ele já saiu. Mas tenho 2 gatos, era um dos gatos que estava atrás aqui. A turma do Pedro Alves lá tem que é o nosso né, gestor de produtos. Ele está na parte de produtos, não é? De gestão de produto do Pentaho, né? Sim, o VP de produtos, se eu não me engano. A turma dele lá em Portugal tem uma galinha, a gente tem o nosso gato aqui, então... O nome dele não é Pentaho, tá? Antes que perguntem também. É Big Data. É Big Data. É Big Data. Então, aqui, só voltando aqui, a gente tem aqui, né, as nossas 3 zonas aqui dentro do nosso cluster Hadoop. Então, por exemplo, eu vou ler entrar no meu raw data aqui, tem dados da Apple, aqui, esse é da Universidade Johns Hopkins, então tem ali, né, diversas informações aqui que vão chegando diariamente da Universidade Johns Hopkins aqui, em CSV, tá? E aí, qual é a vantagem da gente usar o Pentaho nesse cenário aqui? Basicamente isso que vocês estão vendo na tela. Você consegue fazer tudo de maneira visual, tá? Os fluxos de importação de dados não dependem de código, tá? E sim, são feitos de maneira visual. Então, ele acaba se autodocumentando, você acaba vendo isso muito mais documentado. E se isso não fosse bastante, você ainda tem a parte lá de... Fábio, me ajuda aí, que fugiu o nome. De notas, metadados. De dados, de você fazer Enfim, eu vou até o fim, eu lembro. De você saber de onde os dados vieram e onde eles estão sendo usados. Linhagem, meu Deus. Linhagem, isso, linhagem de dados. Data lineage. Quem sabe faz ao vivo. Então, você tem o Data Lineage, que ele permite que você saiba exatamente da onde está vindo cada dado e para onde ele está indo. Mas... A gente mostrou um pouquinho disso na última live, né, Porto? Na última live, exatamente. A gente mostrou, até fez o Clécio mostrou um diagrama de como fica a linhagem de dados. É bem interessante. Né, para quem trabalha com gestão de dados, a parte de auditoria, enfim, é imprescindível. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma transformação que carrega os dados, né? O que ele faz? Ele vai lá na Universidade Johns Hopkins aqui, né? Então, ele vai aqui lá, na verdade, desculpa, ele vai, no Johns Hopkins, através do GitHub, eles publicaram esses dados no GitHub, então ele vai lá no GitHub, pega esses dados, verifica se eu já o que eu importei, o que eu não importei, e faz a ingestão no meu cluster Hadoop. Tá? O que não for CSV, ele ignora. Basicamente, eu estou fazendo isso aqui. Né? Eu pego os dados do Johns Hopkins, isso é uma das ingestões de dados, né? E coloco no meu Data Lake. Tá? Então, aqui eu digo qual é o cluster que eu vou colocar e onde eu vou colocar esse arquivo. Enfim, é bem mais simples do que você ficar dando comando shell,
o comando Python para ter que fazer ingestão no seu cluster Hadoop. Ah, mas se eu quisesse fazer comando em shell, eu poderia? Poderia também, né? O Pentaho, ele é flexível o suficiente para te permitir fazer isso, né? Então, ok, fiz a ingestão dos meus dados ali na minha zona, né, raw, meus dados crus, né, depois eu quero enriquecer esse dado e botar ele no que a gente chama de curated zone, tá, que já são os dados enriquecidos. Você vê que até começa a mudar o nome da estrutura de dados, porque no primeiro momento eu tinha muito dado relacionado a onde ele vem, no raw zone, nos dados crus. Depois já começo a colocar um pouco de visão de negócios em cima desses dados, tá? Ou seja, aqui eu não estou falando dos dados da Apple ou dos dados da Universidade de Johns Hopkins. No Created Zone eu estou falando de dados da Covid-19, né? Ou seja, já tem uma regra de negócio ali embutida. Eu já estou falando de uma área de negócio e não mais de tabelas ou de sistemas, tá? Então, ali, por exemplo, eu já enriqueci ali esses dados com os dados de mobilidade, tá? Então, tem os dados ali do mundo enriquecidos com os dados de mobilidade, né? E ali eu tenho ali o que você teve de mobilidade, se a quarentena afetou ou não afetou a mobilidade das pessoas, enfim, assuntos que a gente já está cansado de saber, mas que é legal, às vezes, você ver em números, né, mais estruturados, né? E aí, de novo, quem fez o Pentaho? Quem fez isso? O Pentaho, né? Ele enriquece aqui os dados, né, e consolida isso, tá? Então, você vê, isso aqui é extremamente complexo? Não é. É muito mais simples do que parece. Você tem um monte de caixinha e cada caixinha ali tem a sua regra de negócio ali dentro, e de maneira visual. Por exemplo, esse é um passo, um step que a gente chama, que corrige o nome de algumas localidades, que a gente viu que tinha alguns erros nos arquivos que vinham de Johns Hopkins. Então, por exemplo, quando estava, na verdade, ele deveria estar o estado, né, província, state, e estava vindo o nome da cidade, né? Então, a gente faz algumas coisas assim, quando for Chicago, bota Illinois, quando for Bavária, Bahia, quando for Toronto, bota Ontário, e por aí vai, né? E aí que a gente vai corrigindo os erros, enriquecendo esses dados, né, para justamente, depois, de novo, eu colocar na minha zona, com curadoria, tá? E aí, como a gente falou mais cedo, quando eu for rodar isso aqui, né, eu não preciso rodar localmente, ou seja, eu não preciso trazer esses dados no meu cluster Hadoop para minha máquina local, ou para um servidor, e colocar lá de novo. Eu posso pegar e rodar no Spark Server. Ou seja, eu vou falar o seguinte, job, ou workload, vai para o cluster Hadoop, executa aí e de maneira distribuída. Então, ele vai executar localmente onde o dado está. Então, se eu tenho um pedacinho do dado no servidor A, ele vai executar um pedacinho da transformação do servidor A. Se eu tenho outro pedacinho do dado no servidor B, ele vai executar o outro pedacinho no servidor B. E por aí a gente vai fazendo isso em paralelo, de maneira muito mais eficiente e diminuindo o tráfego de dados ali dentro da rede. Tá? E aí, ok, já tem os dados mais curados, mas eles ainda não estão publicados para quem vai consumir esses dados. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de pipeline de dados. Tá? Então, eu vou agora para a minha zona publicada. Tá? Que aí eu já não tenho mais um CSV, eu tenho um Parquet. Tá? Parquet é um formato aberto também, tá? Da Apache, e que não só compacta os dados, como tem os dados de maneira colunar. Né? Mas por que o colunar é bom? O colunar, o relacional é ruim, o colunar é bom? Tem muita essa discussão. Né? E aí, um parêntese, para quem não sabe exatamente o que é um dado colunar. Você pode classificar os bancos de dados SQLs, né, de uma maneira bem macro em dois tipos, né, os relacionais e os colunares. Os relacionais são que todo mundo já está acostumado, Oracle, MySQL, SQL Server, ele guarda os dados como linhas. Né? O colunar, ele guarda os dados como colunas. Né?
Qual a vantagem disso? Que ele tem uma compactação natural e você não precisa de índice. Qual é a desvantagem? Ele é um banco que é lento para transacional. Então, mas ele serve para quê, então? Ele serve para você fazer consulta analítica. Então, os bancos colunares, eles são ótimos para você fazer consultas analíticas, para você plugar a sua ferramenta analítica, para plugar o Pentaho analítico, para você plugar um Power BI, tá? Mas ele é ruim para você plugar, por exemplo, seu RP, porque o RP é altamente transacional, então ele vai ficar lento. Então, é aquela que a gente fala, né? Cada macaco no seu galho, né? Cada um, não existe bala de prata e cada um tem a sua funcionalidade. Né? Então, não existe um banco perfeito que resolva todos os problemas. Existem tecnologias diferentes para problemas diferentes. Então, aqui a gente colocou como um parquet, de novo, dentro do Pentaho, isso foi, assim, extremamente fácil. Deixa eu ver, que eu acho que ele não está aberto aqui. Ah, está aqui. Né? Ou seja, eu pego, publico isso como um parquet, né? Crio a minha tabela, e o criar a tabela, na verdade, eu vou ligar a minha tabela no Impala a esse arquivo, .parquet, ou seja, eu não estou criando realmente uma tabela física, mas só os metadados dessa tabela. E a partir disso, né, olha que interessante, eu tenho uma tabela que é acessível via o DBC, JDBC e por aí vai. Tá? E para que eu quero isso? E aí a criatividade é o limite. Né? Eu posso, por exemplo, e aí aqui a gente já está navegando agora numa outra parte do Pentaho, que é de analíticos. Tá? Eu posso, por exemplo, fazer dashboards. Eu tenho aqui se eu não me engano, eu já tenho um dashboard até pronto desse caso, mas a gente também pode construir os nossos dashboards com esses dados. Tá? Então, aqui, Covid-19, esqueci dashboard aqui, geral. Vamos lá, né? Eu estou me arriscando pra caramba, porque eu vi que não tinha nada aberto, eu estou abrindo à medida que eu estou falando, né? Sem ensaiar. Vamos ver se o Murphy tá por aí ou tá... Ô, Porto, deixa eu aproveitar e já emendar uma pergunta do público aqui, vai. Está carregando aí. Boa noite, eu tenho uma dúvida. É melhor usar os steps de MapReduce do Pentaho ou usar o Hadoop File Input? Vamos lá. Eu acho que eles são steps um pouquinho diferentes. Na verdade, você pode usar os dois. Tá? O que os steps de MapReduce vão fazer? Vão permitir você criar de maneira visual um MapReduce, enquanto ele trabalha aqui. Então, só para a gente dar um background para o pessoal também. O que é o MapReduce? O MapReduce é uma maneira de você extrair dados do seu cluster Hadoop. Lembra que eu falei com vocês que a Google falou em armazenar esses dados, mas nunca falou em tirar desses dados? Então, e aí a maneira que foi feita inicialmente era o MapReduce, onde você tem basicamente um novo paradigma de leitura de dados, onde você tem um mapping, e para cada mapping você reduz esse dado, e aí depois você pode fazer outro mapping, que reduz mais ainda, até você extrair seu resultado final. Tá? Então, é um paradigma de extração de dados, e que normalmente você faz isso programando, em Java. Né? O Pentaho já te permite que você faça esse MapReduce de maneira visual. Tá? Então, você tem aqui alguns... MapReduce, tá vendo? Onde você, na verdade, vai dizer, olha, essa transformação visual que eu fiz aqui é o meu map, em vez de eu botar para o código Java, eu vou fazer uma transformação visual. Essa outra transformação aqui é o meu Reduce. Tá? Fiz o meu MapReduce e submeto para ser executado esse MapReduce no meu cluster Hadoop. Né? Esse MapReduce, ele pode usar o Hadoop File Input. Por quê? Porque você vai querer que esse MapReduce, em várias ocasiões, leia ou até escreva, no caso do Hadoop File Output, no seu cluster Hadoop. Tá? Então, na verdade, você vai acabar usando esses dois em conjunto. Né? Mas aí, indo um pouquinho além da pergunta. Mas eu só tenho essa forma de extrair dados? Não, você tem também o Spark. Tá? Então, em vez de fazer MapReduce, você pode fazer aqui uma transformação e rodar ela
no seu cluster Hadoop via Spark. Mas, é claro, vai depender de se o seu cluster Hadoop tem o serviço de Spark também ou não. Tá? Como a gente viu aqui, você tem vários serviços. Fala aí, Clécio. Não, só para dar até uma complementada nesse tema, e o que a gente tem visto também é o seguinte, o Spark, ele é mais performático, no geral, do que o MapReduce, porque ele usa memória, né? Uhum. Então, só que, assim, se o seu cluster, ele não tem memória suficiente para processar o volume de dados, às vezes, estamos falando de workload de Big Data, você poderia usar o MapReduce ali para processar, que apesar de ter uma velocidade mais lenta do que a do Spark, você conseguiria usar todo o poder de processamento distribuído do seu cluster, né? Então, o Pentaho te oferece as duas formas, sem você precisar programar. Exatamente. Você manipular. E isso aí facilita muito, não só você, na minha visão, né, de leigo, não só você acelerar a implementação, mas facilita demais a manutenção dos pipelines no futuro, né? Exatamente. Fazer de forma gráfica. Exatamente, você autodocumenta, né? Exatamente. Além da linhagem de dados, agora não vou mais esquecer, né, essa palavra, linhagem de dados, que você tem, você ainda consegue fazer isso de maneira visual. É claro, eu poderia chegar aqui, e isso, né, com grandes poderes, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Já diria lá, né, a vovó do... né? Isso é bíblico, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, eu tenho, por exemplo, um step espetacular e que eu sempre aconselho, usem só quando for extremamente necessário, que é User Defined Java Class. O que é isso? É um step em que eu posso literalmente programar em Java. Tá? Eu vou escrever um código Java aqui. Tá? Por que isso é bom e é ruim? Bom porque ele te dá uma liberdade absurda. Ruim, você perde toda essa questão visual e de documentação que você acaba tendo quando você usa os steps nativos. Ponto 1. Ponto 2. Quando você programa, você não garante que a performance é a melhor possível. Todos esses steps, quando, por exemplo, eu pego um step que substitui uma variável pela outra, tá? Eu garanto que ela está sendo feita da melhor forma possível, da maneira mais performática possível. Quando eu pego, por exemplo, um step de ordenação, de sorte, eu garanto que ele está usando o melhor algoritmo possível. Quando você faz, um desenvolvedor, um programador faz a sua própria classe, você não garante que isso esteja sendo feito da melhor forma possível. Pode ser que ele seja até mais performático que um step padrão? Pode, né? Mas pode ser, por exemplo, num caso de ordenação, que ele esteja usando bubble sort, que é um dos algoritmos de ordenação mais, digamos assim, fáceis, mas ao mesmo tempo mais lentos que existe de ordenação, tá? Então, você não garante performance, você ainda acaba perdendo essa questão da autodocumentação. Tá? Mas aí, voltando aqui, e qual a ideia aqui que a gente, final, de todo aquele pipeline de dados, poder entregar isso aqui para o usuário final, tá? E, detalhe, esse tipo de dashboard aqui, ele é totalmente drag and drop, tá? Clicando e arrastando. Eu pego as variáveis que eu tenho ali, clico e arrasto e coloco no dashboard. Então, por exemplo, esse aqui é a case de uma análise de dados do COVID, né? A gente tem ali número de tempo que você demora para dobrar a quantidade de casos versus a curva logarítmica de casos, né? Aqui você tem lá o quanto você tem de mobilidade perto do número de casos, e por aí vai. Os países com maior taxa de morte, tá? E o interessante é que depois que você fez todo aquele pipeline de dados, que você publicou esses dados para os seus clientes, e aí você começa a dar valor a esses dados, você está, o que a gente chama de monetizando seus dados, e repare, monetizar não quer dizer só eu cobrar por esses dados, tá? Eu começo a fazer esse tipo de coisa. Eu começo a deixar o meu usuário, por exemplo, olha, eu quero pegar os países, clicar e arrastar no meu relatório, eu quero ver a quantidade de casos ativos que tem em cada país. Eu quero visualizar isso aqui como um gráfico,
eu quero ver isso com um mapa. Tá? Ou seja, eu começo a dar poder realmente de análise para os meus usuários de negócio, que é quem realmente tem que ter esses dados de maneira fácil para serem utilizadas. Né? E, claro, isso dentro de uma estrutura de Big Data aqui, né? E que permite eu lidar não só com grandes volumes de dados, né? Os 3 Vs, né? Velocidade, variedade e volume. Né? Ou seja, dados variados, diferentes, que podem ser estruturados ou não estruturados, que chegam com uma quantidade, chegam muito rápido e que tem um volume muito grande. Né? É claro, se vocês quiserem entender melhor depois como faz, a gente pode fazer uma sessão específica sobre isso, tá? E aí, como prometido, né, eu queria botar o Clécio um pouquinho na fogueira, né? Eu falei aqui do ECA aqui, e eu vi que tanto o Fábio quanto o Ivan falaram que o pessoal tem falado muito de machine learning, de inteligência artificial e por aí vai. Será que o Clécio não tem nada para mostrar aí não, Clécio? Né? Porto. Vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Esse tema de machine learning é um tema que realmente os clientes têm, enfim, os clientes têm trabalhado muito, né? Eu vou compartilhar minha tela, só um minuto. Só cuidado para não fazer nenhuma máquina aí que domine o mundo e que... Né? Você já sabe, se tiver, quando começarem a falar que tem uma máquina saindo do controle dominando o mundo, né? Exatamente. Só para dar um feedback, só um instantinho, Clécio, só para dar um feedback, tem bastante pergunta e agradeço o pessoal, tá? A gente vai tentar responder todas elas no finalzinho. Fiquem tranquilos que a gente dá um retorno para vocês em relação às dúvidas, tá? Vamos lá, então. Vou falar rapidinho também, que o nosso tempo já está terminando, né? Mas, basicamente, quando a gente está falando de ciência de dados, né, a gente está falando de um processo, que é um processo desde você fazer o acesso aos dados, você manipular esses dados, preparar esse dado para o teu modelo preditivo, para que ele fique ali, fazer um feature engineering, né, para criar novas variáveis, para o teu modelo conseguir, de repente, ter um ajuste melhor, fazer uma análise exploratória, modelar e interpretar os resultados e o modelo. E o Pentaho, com o Pentaho, pessoal, a gente consegue fazer o quê? O que a gente chama de Machine Learning Orchestration. O Pentaho, a gente sabe que hoje, basicamente, 80% do tempo, quando estou falando de qualquer projeto de ciência de dados, ou, enfim, de análise de dados, 80% do tempo eu gasto manipulando, preparando dado, limpando dado. Então, e muitas vezes, né, que a gente tem visto diversos clientes com diversas abordagens, mas tem clientes que, de repente, usa Python, R, Scala, Weka, usa diversas ferramentas para alcançar esse objetivo. Como que o Pentaho ajuda nesse processo de machine learning orchestration, né, de orquestração de machine learning? Primeiro que ele ajuda nessa etapa de preparação dos dados. Imagina, você viu ali o Porto mostrando todo aquele pipeline de dados ali que você pode criar com o Pentaho para fazer a ingestão dos seus dados para um cluster, para fazer a transformação desses dados, inclusive utilizando todo o poder de processamento distribuído do seu cluster, seja usando MapReduce, seja usando o Spark. Então, você poderia fazer toda essa etapa de preparação dos dados, do feature engineering, criar novos atributos, novas variáveis, que geralmente você precisa quando está treinando um modelo preditivo. Você poderia, utilizando qualquer uma dessas linguagens acima, então usando Python, usando R, usando PySpark, usando Scala, usando Weka, você poderia treinar o teu modelo preditivo. Clécio, como é que isso funciona? Pessoal, basicamente a gente consegue arrastar uma caixinha e apontar, falar, olha, eu tenho aqui o modelo do Weka, que está no diretório tal. Ou eu tenho um código Python, eu tenho aqui um Jupyter Notebook que eu usei seja para treinar um modelo, ou um Jupyter Notebook para fazer scoring, está na pastinha tal. Eu vou lá e consigo mapear e linkar, o Pentaho consegue linkar, vou mostrar isso para vocês depois. Então, você consegue treinar um modelo, só que o Pentaho também, ele pode ser
Você pode desenvolver transformações e jobs no Pentaho para fazer deploy dos modelos, para operacionalizar esses modelos. E aqui entra um tema bem interessante, que é um tema também de virtualização de dados. Eu poderia, por exemplo, ter um fluxo do Pentaho, onde eu faço o scoring de um modelo, e eu já publico isso como um API. Eu já publico isso como um web services para ser consumido. Então, ele facilita nessa parte de preparação dos dados, de eu ter um único pipeline para eu ou treinar ou fazer até o deploy, né, o scoring do meu modelo, só que eu também consigo fazer um deploy disso, deixando isso disponível como um API. E a quarta etapa que o Pentaho ajuda é na parte de governança. A gente sabe que, com o passar do tempo, a tendência é esses modelos irem perdendo a acurácia, né? De repente, baixando a acurácia. Então, o Pentaho também ele consegue rodar fluxos. Você poderia configurar ali dentro dele, né? Criar transformações e jobs que ficam monitorando a acurácia dos seus modelos preditivos e, de repente, pode startar um fluxo de treinamento de um modelo com uma nova porção de dados, uma vez que, por exemplo, começa a baixar a performance de um modelo e fazer uma estratégia de Champion Challenge. Se esse novo modelo que foi treinado, né, se ele tem uma acurácia ou um R quadrado maior do que o meu modelo que está em produção, ele poderia fazer essa substituição automática, tá? Então, o Pentaho consegue ajudar nessas 4 etapas. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui rapidamente. Aqui a gente tem um exemplo, pessoal, que eu tenho, basicamente, dados de uma série. Então, aqui eu tenho a quantidade de visitas. Isso daqui poderia ser diversas informações, inclusive pegando até o contexto do COVID, né? Poderia ser a quantidade de pessoas infectadas. Você vê que, nesse caso aqui, cada linha representa exatamente uma pessoa, né? E aí, aqui, basicamente, fiz alguns tratamentos nesse dado. O primeiro foi fazer uma ordenação por data, depois eu fiz um filtro, porque tinha algumas datas ali que eu não queria considerar nesse meu estudo da minha série histórica, e eu fiz um agrupamento. Então, aqui eu peguei os dados por data, e eu estou vendo ali qual que é a quantidade de visitas num determinado estabelecimento, tá? Ao longo dos últimos dias, dos últimos meses. Então, aqui eu consigo ver a quantidade de visitas. Qual que é o nosso problema de negócio aqui? Isso aqui poderia ser a quantidade de pessoas infectadas pelo COVID, por exemplo. Eu quero prever, nos próximos 14 dias, né, qual que vai ser a quantidade de visitas nesse estabelecimento. Ou eu quero prever qual que vai ser a quantidade de pessoas contaminadas nesses próximos 14 dias. Então, aqui, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho uma série histórica e eu posso, através dessa série histórica, treinar um modelo de forecast. Como eu comentei com vocês, o Pentaho, ele possui, por exemplo, ele permite que você trabalhe com Python. Então, aqui, eu poderia trazer um código Python, colar ele aqui, ou linkar, né, um arquivo. Então, eu poderia vir aqui, selecionar onde está o meu arquivo. Esse arquivo pode estar local, pode estar no cluster Hadoop. Então, eu poderia ter um Jupyter Notebook lá dentro do Hadoop, né? O Porto mostrou um pouquinho do HDFS, ali, aquela estrutura de pastas. Eu poderia linkar, ou poderia estar no S3, poderia estar lá na AWS, por exemplo, no Object Storage. Enfim, eu posso linkar esse código, eu defino o input e o output, e eu pego o resultado. Eu poderia ter isso no meio do meu fluxo aqui. Da mesma forma, eu poderia também ter um código R. Então, eu poderia ter um código R aqui se a gente pegar aqui, ó, Statistics, eu posso colocar um código R. Da mesma forma, eu posso colocar um código PySpark, enfim. Nesse nosso exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o Weka, que é uma biblioteca de machine learning também bastante conhecida, tá? No Weka, o que eu fiz? Eu peguei essa fonte de dados que a gente trabalhou aqui no Pentaho, essa série histórica, eu exportei num formato de dados do Weka. Então, aqui, no Pentaho, na parte de data mining, eu tenho também alguns nozinhos aqui específicos. Então, eu estou usando esse ARF output, que ele exporta o dado no formato que o Weka consegue consumir. E aí, eu vim aqui no Weka, eu posso vir aqui no Weka e criar esse meu modelo de forecast. Então, basicamente, eu posso importar o dado, aqui eu já importei, ó, esse meu dado. Eu posso vir aqui na minha parte de forecast. Aqui eu tenho alguns parâmetros que eu posso ajustar. Qual que é? A quantidade de visitas é a minha variável target. A data de visita é a minha série histórica. Eu quero prever os próximos 14 períodos. Eu quero que ele me
desenhe ali, calcule para mim intervalo de confiança, que ele faça a avaliação. Aqui eu posso selecionar um algoritmo, né? Qual que é o algoritmo, por exemplo, de séries temporais que eu quero utilizar. Eu poderia criar variáveis lag customizadas, que, no fundo, também eu consigo fazer uma engenharia de atributos aqui, né? Quando eu estou falando de um modelo de Fork, eu poderia criar novos atributos, eu poderia trazer outros atributos para eu compor, né? Para eu agregar valor nessa minha previsão. Eu posso escolher as estatísticas de erro que eu quero utilizar. Enfim, basicamente aqui eu vou clicar em Start, ele já treinou. Aqui ele já mostra, inclusive, para a gente as métricas de erro, né? Quanto que eu estou errando, X, 2%, 1%. E aqui, ó, eu já consigo ver a série, até onde eu tenho aqui os dados, e o que ele está prevendo, inclusive, com intervalo de confiança. Claro que isso daqui eu posso fazer um ajuste, eu posso fazer tuning, eu posso escolher outros algoritmos, mas o que eu poderia fazer aqui, ó? Eu posso vir aqui e salvar esse meu modelo de forecast numa pastinha, que foi o que eu já fiz, e aí eu venho aqui, eu tenho um fluxo, eu criei na mesma transformação só para ficar didaticamente melhor, mas aqui eu tenho um fluxo de score, que eu vou fazer o scoring do meu modelo preditivo, eu apliquei as mesmas transformações que eu apliquei nos dados, e aqui, pessoal, eu posso linkar esse modelo que eu criei, o modelo forecast.model. Uma vez que eu faço isso, e eu vou até executar novamente esse fluxo, ele já traz para mim aqui os dados da minha série histórica, aqui está forecast, quando está N, esse aqui é o meu dado original, e o que está Y é o que o modelo já calculou. Então, aqui você já consegue visualizar que o modelo ele já trouxe ali, na minha série histórica, né, ele já trouxe aí essa série com essa quantidade, com esses valores previstos no futuro, né, que é o meu. E aqui também eu trouxe um exemplo só para mostrar para vocês aqui dentro do próprio Pentaho, né, essa curva. Então, aqui a gente já consegue visualizar, ó. Já consigo visualizar aqui como que estava a minha série histórica e qual foi a previsão do meu modelo para os próximos 14 dias. Então, o Pentaho também ele pode ser utilizado para facilitar bastante toda essa questão de você fazer a orquestração de machine learning, seja utilizando Python, seja utilizando R, seja utilizando PySpark, seja utilizando o ECA, tá? Eu queria só mostrar esse exemplo rápido para vocês. Se vocês também tiverem dúvidas, pode colocar no chat, fica à vontade, a gente responde na sequência. E também, se quiserem que a gente faça uma sessão específica para falar dessa camada de machine learning, como o Pentaho trabalha com essa orquestração de machine learning, como eu consigo, por exemplo, desenvolver um modelo ali em Python no Jupyter Notebook, trazer isso para dentro do Pentaho, a gente está à disposição, a gente pode colocar isso nas próximas séries aí do Café com Pentaho, tá, pessoal? Ah, Porto, você pensou que você ia me pegar, né? Vocês estão ligeiros, hein? Clecião, já aproveita e já emenda aí. Assim, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, tá, pessoal? Obviamente, nossa segunda live, estamos ainda melhorando e com a questão do tempo. Mas emenda aí, Clecião, tem uma pergunta legal aqui que está com o teu assunto. Você comentou da IDE do Jupyter Notebook, né? Mas seria a melhor ideia para o Python, para se trabalhar com Data Science, ou usar o PyCharm? O que você prefere aí, Clécio? Não, assim, o Jupyter Notebook, o bacana dele é a questão da interatividade, né? É um ambiente de desenvolvimento interativo ali que você vai, à medida que você vai criando ali o seu código, você já vai vendo o resultado embaixo, você consegue ver gráficos. Então, para a ciência de dados, assim, é uma seara, tem muita gente que gosta, né, do PyCharm e de outras interfaces. Eu acho que você pode usar ambas e aquela que melhor te agrada. Mas o bom do Jupyter Notebook é essa interatividade e essa questão de você já ir vendo o resultado à medida que você vai processando cada linha de código. Você pode, por exemplo, já faz uma determinada análise e já pede para visualizar aquilo no formato gráfico. Então, e muitas vezes, principalmente quando a gente está nesse processo de machine learning, que é um processo interativo, é um processo onde você, né, vai testando diversas estratégias ali, seja de manipulação dos dados, de tratamento de dados, seja de criação de seus modelos, muitas vezes você já ter esse resultado de forma gráfica ali te ajuda bastante
na implementação do teu processo, né? Show. Mas com o Pentaho você consegue criar um Jupyter Notebook e o Pentaho apontar para esse Jupyter e aí já processar esse código, ou também você cria um arquivo .py ali no seu PyCharm e o Pentaho também consegue ler esse arquivo onde ele estiver e processar. Tá? Boa. Deixa eu perguntar para o Ivan. Essa é uma pergunta mais conceitual, Ivan. Mas acho que você vai saber responder bem. O que vocês recomendam para uma empresa que está iniciando a jornada de trabalhar com os dados? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração, e eu sempre falo isso para os clientes que eu interajo, é fazer o exercício de trás para frente. Não o inverso. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender e saber com precisão, ou pelo menos próximo disso, quais são as perguntas que o negócio deseja responder. E quais são as dores que eles têm no sentido de dúvidas, de problema de previsão que eles estão tendo, é problema de estoque, é problema de medicamento vencendo sem saber, enfim. Entender qual é a dor que o negócio tem, qual é a pergunta que ele gostaria de ter respondida, e dali para trás você começar a trabalhar os dados. Vê se você já tem isso dentro de casa, e se você não tiver, aonde você vai encontrar e como você vai obter isso. Hoje está tudo muito tranquilo. A gente viu aqui o exemplo do Porto, os dados todos no Google disponíveis, fáceis de serem buscados e utilizados, né? E, como todos viram aqui, a gente consegue fazer de ponta a ponta todo o trabalho, né? A captura desses dados, o tratamento dele e a disponibilização para o usuário final. Então, o que eu sempre recomendo é isso. Show. Cara, tem muita pergunta chegando. Isso é bom. O negócio aqui. Deixa eu responder isso aqui, que é importante. Teve um colega nosso aqui que perguntou se a nossa última live foi gravada e onde ele consegue acessar. Na verdade, foi. Inclusive, essa está sendo gravada, vai ser depois disponibilizada na plataforma aqui do BrightTalk, tá? Eu recomendo você nos procurar no nosso LinkedIn, que a gente tem diversos posts para o primeiro episódio do Café com Pentaho, tá? E a gente vai estar repostando isso também para que vocês possam assistir e não perder nada do que a gente já falou. Tem uma pergunta aqui muito capciosa, gostei dela, vou dar para o Porto responder. O Pentaho 9 virá com um orquestrador de dados? Na verdade, um orquestrador de pipeline? Vamos lá. Na verdade, de certa forma, o Pentaho já é um orquestrador, mas eu acho que a pergunta deve ter sido mais no sentido de algo mais web, talvez, não tanto cliente e servidor, né? Então, sim, hoje, na verdade, sim e não. O Pentaho 9 especificamente não, o Pentaho 9, inclusive, já lançou, podem baixar, já testar, mas no roadmap, se eu não me engano, para esse ano ainda, mais para o final do ano, você vai ter o Pentaho, na verdade, o Lumada Data Services, que vai ser uma versão do Pentaho totalmente web, com esse orquestrador de dados web, para você conseguir fazer todo esse estagiamento dos dados de maneira ainda mais visual e totalmente web. Tá? É isso aí. Então, isso está vindo aí, está no roadmap para esse ano ainda. Versão 9.1 do Pentaho, mas eu já... Tá ficando bonita, viu? Tá ficando bonita, né, Ivan? Tô dando spoiler, mas tá ficando legal pra caramba. O design tá diferente, tá bonito. Dando até um spoiler, a gente está tentando trazer, né, em primeira mão para vocês isso, mas... Acompanhe aí, mas a gente ainda não tem Acompanhe, porque a gente está tentando trazer isso em primeira mão. Tentando. Mas na questão da orquestração do pipeline, o Pentaho Enterprise sempre teve um orquestrador de pipeline, tá, pessoal, embutido nele. Sim. Então, nos procure aí nas nossas redes sociais, no LinkedIn, que a gente conversa um pouquinho mais, tá? Bom, estamos chegando aqui perto das 8. Vamos ver um pouquinho aqui. Deixa eu ver uma última perguntinha, ver se dá tempo. Há alguma forma de usar um modelo
já ensinado dentro do Pentaho, para que, por exemplo, não tenhamos que ensinar o modelo toda vez que chegar os novos dados? Clécio, quer responder essa daí, Clécio? Perfeito. Tem sim, pessoal. O que acontece? Da mesma forma que lá, por exemplo, você treina um modelo lá no Python, você já cria o objeto do modelo, ou até um objeto de pipeline, né? Você poderia ter um código ali Python de scoring só para você fazer o load do seu modelo no seu código, ele já vira um objeto, você faz o scoring com o dado que está chegando no Pentaho, que você fez toda a preparação, e você usa o seu modelo tranquilamente. Inclusive, você poderia até publicar isso como uma API de dentro do próprio Pentaho, tá? Então, a resposta é sim, sim, é possível. Show de bola. Complementando um pouquinho o que você falou, Clécio, dá para também importar modelos do R, tá? Então, caso a pessoa já trabalhe com R, já tem vários modelos prontos no R, ela consegue usar os modelos que já estão prontos no R, já treinados no R, e só passar os novos dados. É isso aí. Vamos ver se dá tempo para uma última perguntinha aqui. Hadoop trabalha com dados em tempo real? Ou seja, para consumo em tempo real de uma série temporal, por exemplo? Quem quiser responder essa, já levanta a mão aí e responde. Eu não. Posso responder. Sim, inclusive naquela estrutura que a gente mostrou ali, ele, por exemplo, o Big Data, o nosso Big Data ali tinha ali o Kafka, justamente para trabalhar com dados em tempo real, mas não só esse padrão que a gente suporta MQTT, Kinesis, enfim, diversos padrões de mensageria para dados em tempo real. E você pode fazer o seu pipeline de maneira que você receba esse dado em tempo real e exiba num dashboard em tempo real, né? Ou seja, você acaba com aquele lag do near real time, que normalmente você vê por aí, que na verdade, ele não é tempo real, é mais ou menos, na verdade ele atualiza o dashboard a cada 1 minuto. Não, no caso de um pipeline desses, você consegue realmente ter em tempo real. Ou seja, o dado chegou, ele é consumido e exibido no dashboard instantaneamente. Fabão, acho que vale a pena também falar até um pouquinho do que rapidinho, que já estourou nosso tempo, né, do que vai vir na próximo Café com Pentaho, né? Não tenha dúvida, Clécio, bom que você chamou. Eu, na verdade, estava com vontade de fazer mais uma pergunta, né, porque está tão legal aqui, mas deixa, assim, para dar um pequeno spoiler, nós vamos estar com a presença dos nossos amigos da Rodobens, comentando um pouquinho sobre o Pentaho gerenciando dados no ambiente multi-cloud, tá? Então, não percam. Próxima terça-feira, Café com Pentaho, episódio 3, o case da Rodobens, tá? Será que dá tempo ainda mais uma última perguntinha, Ivan? O que você acha? Será que a produção deixa? Olha, temos mais 40 segundos aí. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou, com a permissão dos meus colegas aqui, do Café com Pentaho, eu vou agradecer bastante a audiência de vocês. Nos sigam nas redes sociais, principalmente nosso LinkedIn. A gente tem o grupo de Pentaho do LinkedIn, tá? Que nós vamos estar repostando o endereço e vamos estar buscando responder todas essas perguntas, né, Ivan? Lá nesse grupo. E é isso, queria novamente agradecer, vou deixar espaço para os amigos aí darem boa noite para todos aqui. Ivan, toca aí. Boa noite a todos, muito obrigado de novo aí por nos prestigiarem. Voltem na próxima terça. E queria também deixar aqui um abraço a nossos amigos de habla hispánica. Los desafiamos a hacer un café con Pentaho en español. Omar e Emuel. Um abraço. Boa. Bom, pessoal, tchau, né? Um abraço a todos, muito obrigado aí pela presença. Nos vemos na próxima terça-feira. Muito obrigado também. Dúvidas, como o pessoal já falou, continue mandando. A gente não deu para responder tudo, a gente vai respondendo uma a uma, e depois, nos próximos cafés com Pentaho também, a gente vai respondendo, né? Vou deixar um último slide aqui só, com os nossos contatos, né? Para o pessoal, em QR Code, para o pessoal, se quiser entrar em contato com a gente, conseguir entrar mais fácil, tá bom? Posta aí, Porto. Eu queria de coração agradecer a todos. A gente está fazendo isso por vocês, tá, pessoal? Para a gente é um prazer imenso estar conversando com essa grande comunidade que já usa o Pentaho
e todos os outros que não usam, mas que têm desafios relacionados aos dados. A gente está aqui para poder apoiá-los e ajudá-los. Então, é isso, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até terça-feira da semana que vem, com mais um episódio de Café com Pentarro. Até terça, gente. Um abraço. Até terça. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.